o movimento de uma roda gigante ou do ponteiro de um relógio. Isto é um movimento circular. Quer saber mais? Vem com o Dani. Tudo bom, pessoal? Vamos conversar sobre movimento circular uniforme, ou, se tu quiser, o famoso MCU. Muito importante este conteúdo na tua prova. Beleza? Então tá. Pessoal, eu começo aqui falando contigo sobre as principais características do MCU, tá? Buenas, como aqui a própria palavra já diz, a trajetória, vamos colocar aí a trajetória, né, se apresenta o quê? Circular. Fechou? Perfeito, então. Esta trajetória circular, que vemos em diversos tipos de movimento, roda gigante, engrenagens, ponteiros de relógio, pás de ventilador, né, compõe um movimento circular. O que acontece aqui e que merece a nossa atenção é esta palavra aqui, uniforme. Perfeito? A palavra uniforme no MCU, galera, traz para nós uma importante característica. Qual é a importante característica? E já tu vais entender melhor. Veja só, este movimento apresenta o módulo do vetor velocidade, e este vetor velocidade, pessoal, aqui no MCU nós vamos chamar de velocidade linear ou então velocidade tangencial. Então, acompanha aqui. O módulo do vetor velocidade linear ou tangencial é constante. Beleza? Tranquilo? Isso quer dizer que lá no movimento circular e uniforme, um ponto qualquer vai girar mantendo sempre o mesmo valor da sua velocidade. Esta palavrinha módulo, tu já sabe que significa valor. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Beleza, então. E aí, como este valor do vetor velocidade linear ou tangencial, pessoal, não varia, este movimento, então, ele não apresenta, não tem, coloca aí, aceleração, o quê? Tangencial. Pessoal, pensa comigo, se durante o movimento circular, o valor do vetor velocidade, que simplesmente vamos aqui simbolizar pela letra V, flechinha em cima. Não muda, o valor não muda, o valor é constante, não existe uma aceleração que implique nessa velocidade chamada tangencial. Então, não tem aceleração tangencial, ok? Isso é muito importante. Mas, por se tratar de um movimento circular, querido amigo, vai existir uma aceleração que aponta para o centro da curva, para o centro do círculo. Então nós vamos colocar aqui, ó, que existe uma outra aceleração, que é a chamada aceleração centrípeta. Tudo bem? Cujo símbolo é a ACP, ou AC, como queira. Também é
uma grandeza vetorial. Show de bola? Então, estas são as importantes características do movimento circular e uniforme. Observa aqui, neste desenho, eu tenho um ponto que passa pela região A aqui e ele está girando, logo em seguida passando aqui pelo ponto B. Então, o que acontece, pessoal? Durante este círculo aqui, durante este movimento circular aqui, notem que o vetor velocidade, ele é sempre tangente à curva. Isso é importante. Então, por que razão eu chamo esta velocidade aqui, ó, pessoal? Por que razão eu chamo esta velocidade aqui de velocidade tangencial? Porque ela é tangente à curva. Muito bem. No ponto B, como eu desenharia essa velocidade? Tangente à curva, né? E em qualquer outro ponto, eu desenharia ela tangente à curva. Pois bem, galera, o que acontece? Em qualquer ponto desta curva, já que o valor do vetor velocidade não muda, vejam vocês, o valor do vetor velocidade aqui é o mesmo aqui. Eu posso dizer que este é um movimento circular uniforme. Não existe uma aceleração fazendo aumentar ou diminuir este vetor nesta direção. Não, ok? Então eu posso dizer que não existe uma aceleração na direção tangente. Não existe. Ora, se existisse uma aceleração tangencial, este vetor no ponto B seria ou maior ou seria menor, fruto dessa suposta aceleração tangencial. No entanto, o ponto está na curva, ele faz o movimento circular, ele executa o movimento circular, pessoal, graças a essa aceleração, que é a aceleração centrípeta, e que obviamente, né, nós vamos colocar aqui, obviamente, esta aceleração, escreve aí com Dani, ela aponta para o centro da curva. Muito bem, certo? A função, então, de assegurar ao móvel que ele execute, de fato, a curva. E essa aceleração, pessoal, que existe no movimento circular, que é a aceleração centrípeta, forma sempre 90 graus com a velocidade linear ou tangencial. Então, a aceleração que existe aqui forma sempre 90 graus com a velocidade linear, que é o quê? Constante em módulo. Show? Muito importante. Deixa eu sair da tela para que tu faça as devidas anotações, certo? Então, introduzindo esse conceito do movimento circular uniforme com uma série de observações aqui. Reparem que o valor da velocidade no ponto A é igual ao valor da velocidade no ponto B. No entanto, pessoal, a direção do vetor não é a mesma. Em qualquer outro ponto seria diferente. Se eu quisesse, eu poderia marcar aqui, ó, um ponto C, por que não, tá? E desenhar aqui uma reta tangente e colocar aqui o meu vetor da velocidade, que eu chamaria vetor velocidade linear em C. Notem, queridos, que não há aqui constância na direção do vetor. Então, é muito importante vocês anotarem que o módulo do vetor velocidade é constante, mas a direção
do vetor, a direção do vetor velocidade, correto? E como é que a gente chama esse vetor velocidade? Isto, linear ou tangencial, né? A direção desse vetor velocidade linear ou tangencial é variável, tá ok? Isto é bem importante de tu anotar, tá? A direção do vetor velocidade é variável. Ora, quem está promovendo essa direção? Uma hora ela tem esse desenho, outra hora ela tem esse desenho, outra hora ela tem esse desenho. No entanto, sempre tangente à curva, mas a direção é variável. Ok, e quem faz isso, pessoal? Qual é o papel da aceleração centrípeta? Aquela aceleração que existe no movimento circular, qual é o papel dela? O papel dela faz variar a direção de V, tá ok? Não o módulo, só a direção. Então, completo está o nosso roteiro aqui, tá? Completo está o nosso roteiro aqui, ou seja, nós sabemos que no movimento circular e uniforme, galera, nós temos uma muito importante característica, o módulo, o valor do vetor velocidade tangencial é constante. Não tem aceleração tangencial, aquela que promoveria um aumento ou uma diminuição neste valor da velocidade tangencial. No entanto, tem aceleração centrípeta, que é constante, né, em módulo. Vamos colocar aqui esta aceleração centrípeta. Olha como vai ficar super completo o teu resumo. Ela é constante em quê? Em módulo, né? Ela é o que mais? Ela é variável, né? Tu pode ver aqui, ó, tá? Na direção. Muito bem, na direção, né? Tu já sabes que o sentido é sempre para o centro, tá escrito aqui, ó, aponta para o centro da curva. Show de bola, né? Então, já conhecemos a síntese teórica do movimento circular. Deixa eu sair da lousa para tu fazer essas anotações aí de maneira bem completa, bem bonitinha. Tá legal, pessoal? Então, super importante destacar isso aí. Fechou? Eu vou aqui, então, frisar para ti que tem aceleração centrípeta, que aponta para o centro da curva, faz variar a direção do vetor velocidade, ela é constante em módulo, mas variável na direção. E sempre formando 90 graus, né? Sempre vamos complementar aqui antes da gente tirar isso aqui, né? E essa aceleração centrípeta, ela sempre forma ângulo de quê? De 90 graus com o vetor velocidade linear. Super importante essas anotações, galera, sobre a aceleração centrípeta, que é uma grandeza vetorial. Bacana? Super legal. Tens que saber conceituar, tá? Anota isso aqui, eu te espero. Perfeito? Eu vou apagar aqui, galera, só para te mostrar mais uma figurinha que, sem dúvida nenhuma, é importante aí no teu estudo do movimento circular e uniforme, para a gente fechar, né, essa parte de movimentos, de cinemática, tá? E essa figurinha que eu quero colocar para ti, né, e ela está aqui
justamente para te mostrar o quê? Imaginem vocês um ponto girando no sentido horário aqui, passando pela posição X, depois por Y e depois por Z. Show de bola! Nota que quando ela passa em X, ela tem um vetor velocidade tangencial Vx. Beleza? Quando ela passa em Y, ela tem um vetor velocidade tangencial Vy. Tudo bem? Quando ela passa em Z, ela tem um vetor velocidade tangencial Vz. O que acontece, pessoal, é que em todos estes pontos existe uma resultante centrípeta que aponta para o centro. Então eu já quero te dar um spoiler que vamos anotar aqui, ó, esta força resultante aqui, ela é chamada de força resultante centrípeta. Tudo bem? Tudo certo? Em qualquer movimento circular, pessoal, tá? Movimento circular uniforme, nós vamos ter a força resultante como sendo a nossa força o quê? Centrípeta. E tu te lembra que eu já te falei que força resultante, e nós vamos estudar melhor isso depois, é igual a massa vezes aceleração. Então, neste caso, a força centrípeta, que é uma força oriunda de outras forças, vai ser a massa vezes a aceleração. O quê? A aceleração centrípeta. Show! Então, quem é que causa a aceleração centrípeta, galera? Muito perguntado em provas. A própria força centrípeta, que aponta para o centro, sem a qual não haveria como o móvel permanecer na curva, tá? Então, ele faz com que de fato seja assegurada a força centrípeta, ela promove uma aceleração centrípeta, mas graças a outras forças, a resultante dessas outras forças que nós vamos ver depois, a força centrípeta não existe sozinha, tá? Por causa de outras forças, vai ter uma resultante para o centro do processo curvo e essa resultante centrípeta vai produzir a aceleração centrípeta e aí então o carro ou o móvel continua na curva. Show de bola? Anota, vou sair de novo da lousa. Tá certo? Baita observação aí. Pois bem, feito isso, galera, feito isso, tá? Deixa eu deletar aqui. Então essa introdução super importante, tá? Para que tu consiga aí entender como é que funciona o movimento circular, suas principais características e diferenças, né? Isso é muito importante, tá? Muito cuidado aí, porque a gente tem que observar, às vezes, em prova, o cara fala só que não tem aceleração, porque é constante a velocidade. Muita calma, porque ele tem que especificar qual a aceleração que ele está falando, qual é a aceleração que não existe aqui, né? E qual é a aceleração que de fato existe. Tudo bem? Então tá, alguns exemplos aqui, né? Olha só, um satélite em órbita ao redor da Terra, né? Efetuando um movimento circular e uniforme, certo? Poderia ser o nosso satélite natural, conhecido como Lua, tá? Ou algum satélite artificial fazendo esse movimento circular. E nota, galera,
Nota que ao longo de todo o trajeto circular, meus queridos, o vetor velocidade é sempre tangente à curva, sempre do mesmo tamanho, e o vetor aceleração que aponta para o centro, como chama? Muito bem, centrípeta, né? Aqui nós temos algumas engrenagens, olha, dentadas, conectadas por dentes, tudo bem? Girando também cada uma no seu eixo em movimento circular e uniforme. Bacana? São alguns exemplos. Aqui neste modelo aqui, galera, ó, a força que está apontando para o centro, tá? Vou colocar aqui para ti, ó. Se tu quiser, depois nós vamos detalhar, tá? Mas neste caso aqui, ó, neste caso, tá? A força gravitacional, a força chamada gravitacional é quem está fazendo o papel de força centrípeta. Então, graças a essa atração de força gravitacional, que nós vamos estudar depois, é que surge a força centrípeta. E aí, claro, né, nós vamos ter então a força resultante centrípeta apontando para o centro da curva, tá? Isso aqui é legal para satélites ou corpos em órbita, que depois nós vamos estudar lá na gravitação. Feito? Então só um spoiler aí para ti, para que tu possa anotar e deixar o teu resumo completo. Vamos adiante? Show de bola! Então aqui, ó, observa, eu chamo a tua atenção para o movimento circular variado. Então olha aqui, ó, anota comigo uma observação, o famoso MCV, movimento circular variado. O que é isso, professor? Vem comigo. Lá no MCU, notem vocês, eu tinha aqui uma trajetória circular, tá? Eu tenho um ponto qualquer aqui que está fazendo uma trajetória circular. Tá aqui o vetor velocidade tangencial. Muito bem. Mas agora, além da aceleração centrípeta, que aqui está chamada de AC, não tem problema, existe também, pessoal, uma aceleração, olha aqui, tangencial, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor velocidade tangencial. Ora, se existe uma aceleração que atua na mesma direção do vetor velocidade tangencial, isso já não é um movimento circular e uniforme. Não, isso é um movimento circular variado. Qual é o papel dessa aceleração? O papel dessa aceleração aqui, galera, ó, é fazer o quê? Variar o módulo de V flechinha em cima. Ah, mas e Dani, na segunda figura também tem o ponto ali, ó, galera, que está girando no sentido horário e tem uma aceleração tangencial na mesma direção, mas sentido oposto ao do vetor velocidade. Mesma coisa, qual é a função? Fazer variar o módulo de V. Isso já não é MCU, é MCV. Então, se a prova te perguntar o que diferencia um MCU de um MCV, justamente porque no MCV eu posso ter aceleração tangencial a favor do vetor velocidade ou uma aceleração tangencial contra o vetor velocidade. Então vem com o Dani. Se aqui a aceleração tangencial é a favor, galera, a favor do vetor velocidade, qual é a tendência? A tendência do corpo qual é? Diz ali,
É aumentar ou diminuir? Isto mesmo. Então vai acontecer um aumento na velocidade tangencial, tá bem? Vou botar aqui assim. E agora, neste caso, a aceleração tangencial, ela é o quê? Ela é contra. Contra quem? O vetor velocidade. Muito bem. Então, o que ela acarreta? Hein? Ela vai acarretar uma diminuição, não é mesmo? Aqui era um aumento, aqui é uma diminuição, né? Na velocidade tangencial. Pronto! Lembra do conceito, galera? Quando o vetor velocidade e a aceleração combinam, o movimento é acelerado. Então aqui eu tenho um movimento circular variado que eu posso chamar de acelerado. Por que acelerado, Dani? Porque combina o vetor da velocidade com o vetor da aceleração. E aqui, galera, aqui eu tenho um movimento circular variado que é retardado. E por que retardado? Veja, ele tem aceleração, mas é no sentido contrário ao vetor velocidade, então é retardado. De modo que isso aqui é muito importante vocês anotarem, porque olha só, galera, vetorialmente falando, eu vou ter aqui, ó, um vetor aceleração tangencial, um vetor aceleração centrípeta e o resultado, fechando o paralelogramo, pegando esse vetor, projetando aqui, pegando esse vetor e projetando lá, vai ser a minha aceleração resultante, tá? Então, a minha aceleração resultante, galera, é a soma vetorial, eu teria que fazer um Pitágoras aqui, se eu quisesse saber o módulo desse cara aqui, né, é a soma vetorial das duas acelerações, tá? Isso é bem importante e é cobrado mais na grafia do que no cálculo, tá? Então notem, se o movimento for circular variado, eu vou ter dois vetores de aceleração, o tangencial e o centrípeta, e o resultado disso vai me dar a aceleração resultante. Aqui eu tenho uma soma vetorial disso e o módulo eu faço Pitágoras, tudo bem? Saindo da lousa para que tu anote. Tudo bem? Então, este tópico do movimento circular variado requer uma atenção especial de ti, tá certo? Anota, monta um resuminho disso aqui, porque às vezes eles gostam de cobrar, tá? Essa questão de não ser um movimento circular e uniforme, né, galera? Então eles jogam lá para vocês alguma teoriazinha sobre o movimento circular variado. Nota que quando for um movimento circular variado, o móvel vai estar passando por um ponto, né? E logo em seguida, em outro ponto, ele vai estar ou com mais velocidade ou com menos velocidade, tá? Show? Muito bem. Então, vem aqui comigo. Olha esse exemplo que já caiu em prova. Um móvel percorre uma trajetória fechada, representada na figura abaixo, no sentido anti-horário. Show de bola! Então ele está indo nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, tá bom? Vamos anotar para ficar bem claro aqui, anti-horário. Fechou, sem problemas, tá? E aí diz assim, ao passar pela posição P, que é uma curva, né, galera? O móvel está freando, portanto, ele está reduzindo a sua velocidade linear ou tangencial, tá bem? Lembra o seguinte, lá no ponto P, né? Lá no ponto P, ele está
dizendo para ti que ele está reduzindo o valor da velocidade. Bom, como ele está freando, galera, ele tem, né, uma aceleração tangencial e já que ele está em uma trajetória fechada, né, e é uma curva ali, aquele ponto por onde ele passa, ele também tem o que? Uma aceleração centrípeta. Muito bem, show de bola. Não é um movimento circular e uniforme. A pergunta é, qual das alternativas indica nessa posição a orientação do vetor aceleração total, né, galera? É fato, então, que aqui, ó, se ele tem esses dois vetores, né, haverá uma aceleração resultante. Vamos lá? Lá no ponto P, né? Este vetor aqui seria o vetor da aceleração centrípeta, beleza? E já que ele está freando a aceleração tangencial, galera, ela deve ser o quê? Ela deve ser oposta ao vetor velocidade tangencial naquele ponto, correto? E diz aqui para mim, como é que é o vetor velocidade tangencial naquele ponto? Não é o 1? Sim, porque ele está fazendo um sentido anti-horário, conforme disse o problema. Então, o vetor aceleração tangencial tem que estar em oposição ao vetor velocidade. Este 1 seria o vetor velocidade tangencial, este 5 seria o vetor aceleração tangencial e este 3 seria o meu vetor aceleração centrípeta. Ora, fazendo a regra do paralelogramo com os dois vetores aceleração, né, projetando o vetor lá de cima aqui embaixo e o vetor aqui da esquerda lá na direita, nós vamos ter o 4 como a minha aceleração resultante, portanto, item D, uma boa questão teórica sobre os fundamentos de aceleração. Tá legal? Tranquilo? Anotou? Bacana, né? Como eu te falei, às vezes, então, pode aparecer isso aqui em alguma prova tua, tá? Apagando aqui, todo problema tem de ter uma análise bem criteriosa acerca do que ele pede, né? Então vocês viram que a gente tirou todas as informações aqui importantes para poder detalhar. Tá certo, galera? Tudo bem? Tudo de boa aí, né? Vamos adiante, então. As equações. Parte algébrica do movimento circular uniforme. Precisa saber. Buenas, como o movimento circular uniforme, pessoal, é um movimento periódico que se repete em intervalos de tempo igual, isso é bem importante, o movimento circular uniforme é um movimento dito periódico. Eu quero começar falando contigo sobre dois conceitos extremamente importantes, sendo o primeiro, frequência. O que é frequência? Que eu vou representar, galerinha, pela letra F minúsculo. Frequência é o número de voltas que ele realiza na unidade de tempo, em cada segundo, em cada minuto ou em cada, que é uma unidade, hora, tá? Aqui eu tenho a generalização da fórmula, número de voltas pelo tempo gasto. Anota, vem com o Dani aqui, ó, isso aqui é o meu número de voltas que o móvel vai executar, né? E aqui é o meu tempo gasto para isso. Tá legal, galera? Foi, fechou, isso, portanto, é a minha frequência.
Show? Ah, já estava aqui, né? Mas não custa nada tu frisar. A unidade no Sistema Internacional da Frequência, galera, é o Hertz, tá bem? Que pode ser escrito Hz ou segundo elevado na menos 1. Claro, já que aqui embaixo tem segundo na 1, quando ele sobe, ele vai segundo na menos 1. Outra maneira de escrever a unidade da frequência, tá? E o período? O que é o período? Ora, o período é o tempo gasto, galera, para ele realizar, olha aqui, ó, uma volta completa, tá? Uma volta completa na circunferência, né? Lembrando que aquele comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, não é mesmo? Lá da matemática, tá? E o período é o tempo gasto, ó, pelo número de voltas. Super importante é tu saber que o período, ele é o inverso da frequência. Quanto mais tempo gasta para dar a volta, menos voltas dá. Portanto, menos frequência tem. Quanto mais tempo, olha aqui, ó, quanto mais tempo, período igual 1 sobre f, menos voltas dá. E vice-versa. Portanto, o período é o inverso da frequência. Super importante esses dois conceitos, tá? Eu vou sair para que tu consiga aí fazer a pausa, né? Tá? Não esqueçam, pessoal, o período é o tempo gasto para dar uma volta completa, tá certo? E aqui a gente introduz o conceito de velocidade angular, que é quanto o ângulo central varia no tempo. Angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Já vou te mostrar uma figurinha elucidativa sobre isso, né? E a velocidade escalar, que nós já calculamos, que é o ΔS sobre ΔT, correto? Tá? ΔS, só que esse ΔS aqui, né, galera, ele pode ser escrito aqui como 2π vezes o raio, e o meu tempo pode ser escrito como o período, que é aquele T maiúsculo ali, tá bom? Então existe uma equação muito especial que eu gostaria, evidentemente, além de tu saber o que é frequência e o que é período, e saber que um é o inverso do outro, saber que frequência no Sistema Internacional é Hertz e que período no Sistema Internacional é o segundo, eu gostaria que tu soubesse que existe uma relação entre a velocidade angular, que é o quanto o ângulo varia no tempo, e a velocidade escalar, que eu posso assim escrever, que é essa equação aqui, galera, V igual a ômega-r. Opa, peraí, professor, ômega, eu estou vendo um W, é que na verdade essa velocidade angular aqui, ela é simbolizada por essa letra aqui que se chama ômega. Tá legal, galera? Mas é muito comum a gente falar W, mas o correto é ômega, tá? Então, ó, velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Muito bacana isso aqui, tu usar essa equação tanto para calcular velocidade linear, ou escalar, ou tangencial, 3 nomes para ela, né? Ou então para calcular angular, tá? Que também é bem útil aí desde que tu conheça o raio da curva, fechou? Mas aqui, nesta tela, eu trago para ti essa importante observação sobre frequência e período e essa relação do inverso. Quanto mais tempo demora, menos frequência, menos voltas no tempo, tá? Show? Isso aí, claro. É formulário, né, galera? Então, formulário a gente sabe que para que consigamos memorizar, nós temos de trabalhar os exercícios, né, com o formulário do lado, sempre, tá? Sempre.
para ir podendo resolver, podendo olhar, podendo relacionar o que é que eu tenho de informações do problema e aonde é que eu aplico. Então eu tenho aqui, ó, uma equação, que é exatamente o que o texto está dizendo, número de voltas pelo tempo. A outra equação, que é o tempo gasto para tantos números de volta. Período inverso da frequência e ó, velocidade ômega-r. Eu preciso conhecer estas equações caso o problema me peça algo numérico. Agora aqui, ó, galera, olha só. Essa velocidade angular, que eu te disse que é a variação do ângulo central no decorrer do tempo, está escrito aqui, ó, velocidade angular, né, que é exatamente o ângulo θ formado imaginariamente entre a ligação dos pontos da trajetória. Então é a variação do ângulo θ no decorrer do tempo. Tu sabes que Δθ é 2π, né? Uma volta completa é 2π, tá certo? Tá? E o tempo é tzão. Então eu vou ficar com ômega ou W, como queira, é 2π sobre tzão, ou como o período. Olha só, é o inverso da frequência, né? Eu posso escrever 2π vezes f, tá? Olha que interessante aqui, ó. Um ponto é girando em MCU e olha só que interessante, os ângulos, à medida em que ele sai, por exemplo, vamos supor, né, galera, que ele está aqui num T1, depois ele gira e passa aqui pelo T2, à medida em que ele gira, este ponto, né, que pode estar lá na periferia desse disco, surge um ângulo aqui central, né, galerinha, ó, e a taxa de variação, a forma como esse ângulo surge no tempo, veja bem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse ponto fez um fez um θ1, vocês estão vendo? Pronto, e aqui um θ2, então eu tenho um Δθ. Eu tenho uma forma como esse ângulo varia no decorrer do tempo. Isso é a velocidade angular, o nosso vulgo W, é a maneira como o ângulo central varia. Tá legal? Tá ok? Duas equações. Qual é a unidade que a gente vai usar para isso aqui? Anota aí, tá? A unidade do Wzinho é radianos por segundo, tá? A gente não trabalha com grau, aqui a gente trabalha com radianos por segundo. Mas, Dani, ainda estou confusa com esta velocidade angular. É a taxa de variação do ângulo central imaginário no decorrer do tempo. Ou esta resolve, tá? Então tu vais imaginar um ângulo central, por exemplo, num ponteiro de um relógio, né? Nós temos 3 ponteiros ali que giram com velocidades angulares diferentes, porque cada um varia o seu ângulo em um determinado tempo. Pô, agora eu entendi. Quer dizer que se eu pegar o ponteiro dos segundos, ele vai rapidinho, né? Tec, 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 tec. Ele varia o ângulo central diferente dos minutos, ó. Tec, tec, tec. Então, que varia o ângulo central diferente do das horas. Tec. E aí tem que esperar 1 hora, né? Entendeu? Essa forma, essa taxa de variação do ângulo central no decorrer do tempo é o que eu chamo de velocidade angular. Belezinha? Bom conceito, tá? Claro que assim, para ficar mais sossegado aí para ti, né? Para não te exigir demais. Fechou? Mas o importante é que tu faça agora, né? Isso aqui, ó, tu resuma de maneira criteriosa as equações de MCU. Vamos repassá-las? Velocidade linear, também conhecida como velocidade o quê? Tangencial ou escalar, né? ΔS sobre ΔT, correto?
Como é que eu posso derivar ela? Eu posso escrever ela como 2π vezes quem, galera? Vezes o meu raio dividido pelo tesão. Show de bola! Frequência, número de voltas pelo tempo, né? Período, tempo gasto para número de voltas tal. Velocidade angular, Δθ sobre ΔT, né? Ou então aquela que a gente já sabe que é 2π, né? Vezes a frequência, poderia ser também 2π vezes, dividido pelo período, né? E aqui, ó, aceleração centrípeta, v² sobre r. E a nossa famosa relação linear angular, v⍵r. Mas, Dani, tu não tinhas me mostrado a equação da aceleração centrípeta. Agora estou te apresentando. Quem é a aceleração centrípeta? Aquela que aponta para o centro da trajetória curva, que tem uma finalidade, mudar a direção do vetor velocidade. Muito bem, que no movimento circular aqui ela vai ser constante em módulo. Fechou? v² sobre r. Então isso aqui é montar, galera, um roteiro. E aqui, como eu havia te falado, é comum, muito comum em provas ele cobrar ponteiros de relógio, tá? E aí tu tem que saber, por exemplo, né, o ponteiro dos minutos. Qual é o período? Veja bem, quando falo em uma volta, estou falando em período, né? Tempo gasto para uma volta. Quanto que é? 60 segundos. Muito bem, tá? O ponteiro dos minutos. Então, uma volta, 60 minutos. O ponteiro dos minutos. Aqui sim, o ponteiro, né, dos segundos, né, galera? Ele vai ter um período de quanto? 60 segundos, tá? E aqui o período das horas, né, que vai ser o tempo gasto para dar uma volta completa, que é de 12 horas. Muita gente se confunde, acha 24 horas. Não. Uma volta completa, que é o meu tempo gasto, chamado de período, tá? É o tempo gasto para uma volta completa, então ponteiro das horas, 12 horas. Claro que tudo isso tu poderia passar para segundos, né? Tem que lembrar que uma hora são 3.600 segundos, caso ele peça para tu calcular em segundos, tá legal? E aí, muitas coisas ele costuma perguntar sobre ponteiro de relógio. Um exemplo, né, pessoal, é que tu poderia calcular a angular, né, de cada um desses, fazendo, ó, 2π dividido por tesão, que é porque nós conhecemos os períodos. Professor, quer dizer que a angular pode ser 2π vezes f, ou a angular pode ser 2π sobre tesão? Pode, tá legal? Então, como eu te falei, é de montar um quadro resumo com isso aí, galera. Super importante, tá legal? Super importante mesmo, beleza? Então agora nós vamos aqui para uma parte bem especial que praticamente encerra os movimentos circulares, chamados de acoplamento de polias, tá, pessoal? Ou transmissão de movimentos. Muito importante. Galera, o primeiro sistema que eu quero te apresentar é o sistema que eu chamo de sistema correia, onde eu tenho eixos distintos, girando, né, ligados ou interligados por uma correia. E essa correia, então, ela passa por uma polia maior de raio RA, certo? Que gira aqui nesse sentido horário. E essa correia, ela também passa por uma polia menor de raio B, que também gira no sentido horário. Vejam vocês, as duas polias giram juntas, cada uma no seu eixo, por causa da correia que passa na periferia das polias
sem deslizar. Anotou? Então quer dizer, professor, que esse ponto mais extremo em relação ao centro é chamado de periferia? É. O ponto mais distante do centro é justamente coincidente com o raio, que é a periferia da minha polia. Entendeu? Que legal, muito bom, galera. Então vejam vocês, a correia ela é solidária às polias, né? Tá bom? Isso costuma parecer solidária. Isso quer dizer que giram uma por causa de outra, tá legal? E eu posso ter também as engrenagens dentadas, olha aqui, ó, conectadas dente a dente, como nós vimos na animação da tela anterior, tá? De novo aqui eu tenho, ó, uma polia girando no sentido horário, no entanto, já foi cobrado isso, né? A outra que está conectada a ela por dentes gira no sentido oposto. Beleza? Sempre é assim. Se esta gira no sentido horário, aquela gira no sentido anti-horário, desde que conectadas por dentes. Cada uma tem seu eixo, tá? Aqui passa um eixo na A e aqui passa um eixo de giro na B. Bom, dando uma ênfase aqui para o sistema, galera, correia, o que acontece? Quando tu colocares o olho aqui, tu tens de lembrar o seguinte: a velocidade linear ou tangencial da periferia da maior é identicamente igual à velocidade tangencial da periferia da menor. Como assim, professor? Claro, se aqueles pontos, ou melhor, se por aqueles pontos das periferias, galera, passa a correia, eu vou ter ali a mesma velocidade da correia. Evidentemente que as angulares não são iguais, tá? As lineares são iguais, sim, tá? Então, vejam vocês, isso é muito importante, muito importante vocês botarem o olho aqui, ó, e já identificar essa primeira relação aqui, ó, galera, que a velocidade de A é igual à velocidade de B no seu valor numérico lá na periferia, tá? Na periferia da polia, certo? Lá por onde passa a correia, tá? A gente pode colocar aqui, ó, periferia, lá onde passa a correia. Tudo bem? Sem deslizar. Muito certo, tranquilinho. Então eu posso dizer, quando eu observo essas montagens em alguma prova, né, que a velocidade linear da A, ela é o quê? Igual, preenche aí, a velocidade linear da B. Show? Tranquilo, né? Agora, olha só, olha essa relação aqui, angular raio A igual a angular raio B. Olha essa relação. As angulares, pessoal, não são iguais, tá? As angulares, a forma como varia o ângulo central não é a mesma, porque tu sabes, né, que essa aqui tem um comprimento de circunferência menor, então ela completa a volta antes, ao passo que essa, olha o meu dedo aqui, tá? Ela demora um pouco mais para completar a volta, né, galera? Já que o comprimento de circunferência não é o mesmo, mas a velocidade, repito, da periferia, e que velocidade é essa? A velocidade linear nesta montagem é a mesma. Agora, olha essa relação. Como a velocidade linear é a mesma, eu poderia escrever assim, né, ó, V de A igual a V de B, e tu te lembra quem é a V de A? É ômega R, e aqui é ômega R, lembra? Eu abri a velocidade linear de A e a velocidade linear de B. Então eu posso escrever ômega de A, ou angular de A, vezes o raio de A, é igual a angular de B vezes o raio de B. Galera, quem é que é maior aqui nesta figura? O raio de A, né? Então, olha só, raio de A sendo maior implica numa angular menor.
Se o raio de B ele é o que? Menor, implica numa angular maior, para manter a igualdade, tá certo? Então, basta tu escrever WARA, WBRB, ver quem é o maior raio. O maior raio tem a menor angular, certo? Então, a gente vai botar aqui, ó, que a angular nesta montagem aqui ou aqui, a angular de A, né, que tem o maior raio, ó, ela é o que? Menor que a angular de B. Muito bem, certo? E agora, olha só, a mesma coisa aqui, ó. Eu poderia também escrever como a velocidade de A é igual à velocidade de B. Quem é a velocidade de A? É o raio de A, frequência de A, tem um π aqui, né? Tá? Igual, quem é a velocidade de B? Raio de, tem um π na frente aqui, desculpa, esqueci do π. Π, né, é raio, na verdade 2π, porque é a volta completa, né, galera? Aqui, ó, igual 2π, raio de B, frequência de B. Tudo bem, eu fui criterioso ao colocar o 2π, mas eu vou simplificar esse 2π, olha aqui. Então, sobrou quem? Seguindo a mesma lógica, raio de A, frequência de A, igual a raio de B, frequência de B. É só tu olhar para a figura, olha aqui, o raio de A é grande. Se o raio de A é grande, a frequência de A é pequena. O raio de B é pequeno, raio de B é pequeno, então a frequência é grande, dá mais voltas no tempo. Então, olha aqui, frequência de A é o quê? Menor, tá vendo lá, ó, do que a frequência de B. Como o período é o contrário, eu posso colocar aqui que o período de A, ele é o que? Maior, gasta-se mais tempo aqui para a volta completa do que aqui no B. Fechou? Bacana? Preenche isso aí, então. São relações muito importantes deste tipo de montagem, deste tipo de acoplamento, tá? Então eu trago para ti ali como é que tu podes fazer isso aí. Tu podes memorizar, né? Ou tu podes abrir, né? Tu podes abrir aqui, ó. Primeiro tu abre a velocidade com ômega R, né? E depois tu abre a velocidade com 2π RF, né? Sobrando aqui RA, FA, RB, FB. Sobrando aqui, angular ARA, angular B, RB, tá bom? Dá uma pausa nesse vídeo aí para retomar esses tópicos aqui, tá, gente? Super importante, tá? Fechou? Tranquilinho? Claro que ele poderia também te perguntar sobre a aceleração centrípeta, galera, que é aqui, ó, é V ao quadrado sobre o raio. Notem vocês, como a velocidade eu não vou mexer, ela é constante, não é mesmo? Olha aqui, ó, a velocidade eu não vou mexer. Qual é a relação que eu tiro? Eu tiro que quem tem o menor raio vai ter a maior centrípeta. E o contrário também é válido, né? O maior raio é de A. Então a aceleração centrípeta, essa aqui é mais difícil, hein? De A, tá? A aceleração centrípeta do A, olha só, o A tem um raio grande, é menor, se o raio é grande, a centrípeta é pequena, do que a aceleração centrípeta de B. Notem vocês, a B no desenho aqui tem um raio pequeno, então a centrípeta é grande, ó. Mais uma relação bacana aqui para tu fazer, certo, galera? Bem interessante que eu não estou mexendo na velocidade, ó, a velocidade está constante, né? Lá na periferia. Muito bem, anota isso, fechamos esse quadro, tá? Muito bem, aqui, ó. Perfeito. Então eu vou deletando aqui para que nós possamos avançar. Este sistema, galera, quando cai contas, é um tanto quanto mais chatinho, tu tens que trabalhar mais isso. Mas, em geral, eles gostam de exigir aqui o conhecimento teórico, né? O conhecimento
sobre essas relações, tá? Então tu tens que saber. Fechou. E aqui agora eu te apresentei o sistema de eixos diferentes. E aqui eu estou mostrando polias que giram no mesmo eixo. Então você tem aqui um motor, tudo bem? Um eixo, e neste eixo, pessoal, eu tenho duas engrenagens de raios diferentes, tá legal? Que estão girando aqui naquele sentido ali representado. Nota que a polia mais de dentro, mais perto do motor, tem um raio 1, grande o raio dela, né? E a outra polia, a outra engrenagenzinha, um raio menor. Mas ambas giram por causa do motor, por causa do mesmo eixo. Galera, aqui as velocidades lineares não são iguais. Por que, Dani? Porque quem tem o maior raio tem a maior velocidade quando giram no mesmo eixo. Anota isso, tá? Se tu observar algo que está girando no mesmo eixo, quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Se tu estiver observando algo que gira sob o mesmo eixo, duas polias, duas engrenagens que giram no mesmo eixo, galera, mesmo eixo, quem tem o maior raio tem a maior velocidade. Quem tem o menor raio tem a menor velocidade, tá legal? Tanto é verdade isso que vocês podem ver aqui pelo tamanho do vetor. No entanto, aqui, galera, olha só, tu tens que botar o olho nisso e já de cara, angular de A igual angular de B. Então, olha aqui, ó, quando tu vires esta montagem, angular de A é igual a angular de B, e aqui é bem tranquilo. Por quê? Porque assim, galera, quem tem o maior raio tem a maior velocidade, tá? Desculpa que aqui tá 1, né? Me perdoem, aqui tá 1, tá? Então, angular de 1 é igual a angular de 2, né? Porque eu chamei 1 e 2, tá legal? Às vezes ele chama de A e B, certo? Mas isso aí depende do problema. Então, olha só agora aqui. A velocidade linear de 1 é maior do que a velocidade linear de 2. Porque, repito pela terceira vez, que é super importante, girando no mesmo eixo. Olha ele aqui, galera, tá? Polias com raios diferentes. Quem tem o maior raio tem a maior velocidade. No entanto, queridos, como o motor é quem faz girar a grande e é o próprio giro do motor que faz girar a pequena, né? A frequência da 1 é igual, é o mesmo número de voltas da 2. O tempo gasto para 1 é o mesmo tempo gasto para 2. E agora, te liga só, se ele perguntar a aceleração centrípeta, vou te apresentar esta equação, ômega ao quadrado vezes o raio. Ih, professor, tu não tinha me dado essa. De fato, deixei para o final. Este parâmetro aqui, meus amigos, não é alterado neste tipo de montagem. Então, queridos, quem tem o maior raio aqui vai ter a maior centrípeta. Mas, Dani, eu posso usar essa equação para calcular uma aceleração centrípeta? Pode, claro, né? A gente pode usar essa equação para calcular uma aceleração centrípeta, né? Eu evito, só se não há nenhum outro recurso, como v² sobre r, tá bom? Mas é possível, claro, né? Até mesmo para achar um raio ou uma angular, sem problemas. Agora vem com o Dani. Se a partir dessa relação a aceleração centrípeta é w² vezes r, quem é que tem maior raio aqui? É a 1, então ela tem maior centrípeta. Então a centrípeta da 1 vai ser aqui maior que a centrípeta da minha 2 por essa relação. Tá legal? Vou sair da lousa aí para tu anotar
Isso é bem bacana. Então estas duas montagens, galera, são super importantes, tá? São super importantes. Dani, daria para fazer aquele esquema que tu fez lá anteriormente? Claro, olha só, se angular, tá? Ou melhor, vem aqui comigo nesta dedução. Se velocidade é angular vezes o raio, né? Então eu posso fazer o que, galerinha? Eu posso escrever que a angular é a velocidade dividido pelo raio, tranquilo? Só passei esse raio dividindo. Daí eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que angular de A é igual a angular de B nesta montagem de mesmo eixo. Quem é a angular de A? É a V de A, olha aqui, ó, sobre o raio de A. Estão vendo o que eu fiz? E quem é a angular de B? É a V de B sobre o raio de B, tá? Portanto, velocidade linear e raio são diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. E tu podes, claro, usar isso também para calcular alguma coisa que ele te peça neste sistema muito particular, tá? Chatinho? Claro, mas a gente vai entendendo aí aos poucos esses conceitos aqui que são muito importantes, tá, galera? Tá de boa? Tá tranquilo? Muito bem, deixa eu limpar aqui porque tu já anotaste isso no teu material, no teu caderno de resumos aí. Feito? Vamos adiante então? Legal. Finalizando aqui esses conceitos importantes, né? Deixa eu limpar aqui para ficar bacana para ti. Vamos lá então, só observar o que acontece aqui num sistema de mesmo eixo. Olha que bacana, onde tu tem a embreagem do veículo, né? E o motor. Olha que interessante, quando o pedal ele é solto, acopla e gira no mesmo eixo. Olha que animação bacana, se gira no mesmo eixo, mesma angular dos dois discos que vão estar acoplados pelo mesmo eixo. Olha que bacana tal animação, tá? Vale visualizar para ter o entendimento. Uma polia maior, uma polia menor, portanto as velocidades lineares diferentes, mesmo tempo para dar a volta completa, quando acopladas, mesma frequência, mesmo número de voltas quando acoplada. Bom? Legal, né? Vamos lá então. Olha aqui. Considere uma polia girando em torno do seu eixo central conforme a figura abaixo. A velocidade dos pontos A e B são 60 centímetros por segundo e 0,3 metros por segundo. Ai, que chato isso, Dani. Aqui está em centímetros, aqui está em metros. Pois é, né? Eu poderia colocar aqui também para centímetro por segundo ou aqui para metro, tá? Eu transfiro só o 0,3, se eu quiser, ou só o 60 para metro. Vamos ver o que o problema me diz, tá? Olha só, a distância de A até B, galera, que não é o raio. Este é um problema muito chatinho. A distância de A até B não é o raio, nem a metade. Eu não posso afirmar que é a metade do raio. Eu sei que vale 10 centímetros isso aqui, tá? Ele quer saber o diâmetro. Ah, mas eu não lembro que é diâmetro, professor. Diâmetro é 2 vezes o raio, tá? E a velocidade angular. Lembra a velocidade angular quem é mesmo? Velocidade angular é aquele meu Wzinho, que o correto seria ômega, né? Vale quanto? Ixi, professor, não sei nem por onde começar. Bom, primeira coisa, cara, é tu dar uma olhada aqui nas alternativas, ó. Tudo em centímetros, tá? E a angular em radiano por segundo. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar os dados. Velocidade do ponto A, 60 centímetros por segundo, e a velocidade do ponto B, 30, porque 0,3 metro é 30 centímetros. E a distância AB, que vale 10 centímetros. Beleza, tenho estes dados aqui. Dani, porque tu passou o 0,3 metro para centímetros,
porque as alternativas estão em centímetros. Então, agora olha a relação. O raio de A quem é? É o raio de B, galera, que é este pedacinho aqui, né? Chamado raio de B, tá? Mais essa distância aqui que eu conheço como AB. Olha só, mais o segmento AB. Tá? Então, olha que eu montei uma... Ah, quer dizer, professor, quando não der o raio, eu posso montar uma relação? Pode, deve. Então, eu isolo o raio de B, é o RA menos 10. Eu quis fazer assim, tá? Para facilitar as contas. Agora, olha só, como esses dois pontos aqui, galera, giram sob o mesmo eixo, pontos alinhados tem a mesma angular, anota isso, pontos alinhados têm a mesma angular, eles giram juntos, galera, eles têm a mesma velocidade angular. Por quê? Porque é um eixo comum para os dois. Olha a relação que eu acabei de te mostrar, VA, raio A, VB, raio B, show de bola! Então, quem é o VA? 60. Quem é o raio A? Não sei. Quem é a VB? 30. Quem é o raio de B? Olha aqui, RA menos 10. Multiplico cruzado. 2 vezes RA, né? Menos 10, tá? Já fazendo as devidas simplificações aqui, ó, galera, tá? E colocando aqui também simplificado, 2 e 1 aqui, ó, vai ficar 2. E aqui vai ficar 1. Tá? Nós vamos fazer distributiva, né? E vamos achar o raio de A 10, ou melhor, 20 centímetros, tá legal? 20 centímetros, olha só, olha que bacana, 20 centímetros, né? Ah, aí fica barbada, Dani, mas eu quero calcular a angular, então o diâmetro é o que ele pede. Então, cuidado, o diâmetro é 2 vezes o raio, eu tenho que me ligar que a resposta é raio de A 20, mas o diâmetro é 40. Agora melhorou, eu vou calcular angular para ti, angular é V sobre R, então, a partir dessa mesma expressão que eu usei aqui, né, angular de A é VA raio de A, 60 eu corto aqui, vai dar 3 radianos por segundo. Claro que se eu achasse o diâmetro eu já matava a questão. Bacana? Elaborada, né? Uma questão mais elaborada para tu ter assim ideia de como é que pode acontecer. Porque aplicar pura e simplesmente a equação é fácil. Só requer que tu conheça as equações, tire os dados. Agora, esse tipo de questão, quando tu não tens o raio, tem que montar uma relação, identificar quem é igual no mesmo eixo, calcular achando um raio, um diâmetro, né? É bem bacana, tá? Copia. Vou sair da tela. Feito, galera. Sossegado? Então tá, um exemplo aí que eu separei com muito critério, porque ele é um pouco diferente do que comumente cai aí quando exige contas, tá? Fechou? Adiante, vamos. Olha aqui. Se um corpo descreve, olha uma teórica aí, um movimento circular e uniforme, lá no início do nosso bate-papo sobre isso, né? O módulo da força que age sobre o corpo é, lembra? Num movimento circular uniforme tem uma força, que é a resultante do processo, que é a força centrípeta. Ela vale zero ou ela é diferente de zero? Ela tem que ser diferente de zero, tá? Então no MCU eu tenho aqui uma força resultante, tá? Que é exatamente a força centrípeta, que é diferente de zero. Show! O vetor quantidade de movimento, calma lá. Professor, o que é o vetor quantidade de movimento? Quantidade de movimento, pessoal, é um vetor que é um produto da massa vezes o vetor velocidade. Nós vamos aprender isso aqui, tá? Quantidade de movimento é vetorial. Ora, se no movimento circular
né, varia a direção disso aqui, se isso aqui variar a direção, né, se este vetor velocidade variar a direção, né, o vetor quantidade de movimento também vai variar a direção. Ah, mas eu tenho que saber, Dani, que quantidade de movimento é massa vezes velocidade? Nós vamos estudar isso aí lá na dinâmica, tá bom? Então, se o vetor quantidade de movimento, ele muda na direção. Por quê? Porque muda a direção do vetor velocidade tangencial. Lembra? Vamos supor que algo esteja girando assim, olha a velocidade aqui, olha a velocidade aqui, olha a velocidade aqui, olha a velocidade aqui, né? Olha a velocidade aqui. Vocês estão vendo que o vetor velocidade, né, ele está sempre mudando? Então, se muda a direção do vetor, né, varia a direção do outro vetor também. Show? Um spoiler para ti. O trabalho realizado pela força galera, a força centrípeta, ela só causa o quê? Ela só causa mudança em quem? Na direção do vetor velocidade. Ela não muda, não muda o módulo do vetor velocidade, tá tranquilo? Isso é muito importante, tá? E a energia cinética, ora, se vai manter sempre constante o valor da velocidade, não muda, tá? Aí está a resposta, portanto, o gabarito é letra D, saindo da lousa para que tu copie, tá? Mas, professor, tu não me falou a energia cinética. Eu coloco aqui para ti, ó, a energia cinética não é vetorial, é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, se eu tiver esta velocidade constante em módulo, né, galera, não muda, eu vou ter a energia cinética, o quê? Também constante, sem alteração. Beleza? Dá uma resumida, estuda bem isso, assunto importante, vale a pena tu entender bem. Um abraço do Dani.